Olá meninas, sejam todas bem-vindas a mais um vídeo montagem. Nesse vídeo nós vamos aprender como montar a girafinha Isis. Muito obrigado por adquirirem o padrão. Não esqueçam de seguir o nosso canal, ativar o sininho para receber todas as novidades. E agora vamos ao nosso passo a passo. O primeiro passo para fazer a montagem da girafinha Isis é encher a cabeça com este formato, deixando a região do marcador para a parte inferior. Com a tampa da cabeça, nós vamos costurá-la aqui. Depois disso, nós vamos costurar as orelhas bem em cima da linha da costura, da tampa com a cabeça, olha só. Então, aqui nesta posição. Levemente voltadas para fora, ok? Então a nossa girafinha ficou assim. Nós vamos recortar a parte branca dos olhos, da mesma forma que fizemos com o vídeo da zebra Lili. Você vai assistir o vídeo e vai verificar, e nós vamos aplicar assim. Os olhos ficaram dessa forma. Em seguida nós vamos colocar a parte colorida. E depois nós vamos colocar a parte da pupila, que seria a parte marrom. Dessa forma. Então ela ficou desta forma. Agora nós vamos aplicar a meia pérola sobre os olhos. Então nós fizemos a aplicação da pérola maior e de duas pérolas menores no olho. Cortei um pedacinho de feltro marrom para fazer as sobrancelhas. E apliquei. O formato da sobrancelha, você vai definir o formato que você preferir. Nós vamos recortar feltro marrom na forma de meia lua, dessa forma, e vamos aplicar aqui como cabelinho. São 3 peças. Então você vai fazer 1, 2 e 3. Dessa forma. Correto? Vamos aplicar assim. Da mesma forma, nós vamos fazer 3 tiras em feltro maiores para aplicar como cabelinho. Depois que nós fizemos a aplicação do cabelinho, ficou assim. O próximo passo é colocar as antenas. Então você vai deixar a cabeça aqui separada um pouquinho. Você vai pegar cerca de 10 centímetros de cabo coaxial, cabo de antena. Não precisa desencapar. Você vai passar a cola de silicone em quase todo esse cabo e vai enrolar o fio amarelinho em toda a extensão do cabo, sem deixar espaço visível do branquinho. O cabo coaxial, depois de encapado e seco, ele vai ficar assim. Então agora nós vamos aplicar uma quantidade de cola de silicone aqui nessa extremidade. E nós vamos pegar aquela esfera que nós fizemos no PDF em marrom, que é a antena, né? Que na verdade é um chifre nas girafinhas. Então ele está aqui e nós vamos encaixar aqui. Encaixa bem, deixa secar. Repete para outra antena e nós vamos aplicar. Para aplicar, você faz uma abertura, uma carreira acima aqui da costura da tampa da cabeça na cabeça. Aplica cola de silicone nessa parte inicial aqui do cabo coaxial, em bastante quantidade. E você vai introduzir lá até a medida que você quiser aí que fique o chifrinho da sua girafinha. Se for necessário, você ajusta aí com pinça. E o cabo coaxial você pode modelar no formato que você preferir. Então vai ficar assim. Aqui ficou um pouco grande, eu vou introduzir um pouco mais. Vai ficar dessa forma. E aí nós vamos fazer a outra antena. É interessante você deixar uma quantidade considerável de cabo coaxial para introduzir dentro da peça, para que ela não saia depois, tá? Ficou assim a nossa girafinha com as anteninhas aplicadas, né? Os chifrinhos aplicados.
E aí você vai modelar para deixar na posição que você preferir. Agora nós vamos aplicar os outros cabelinhos por cima das antenas. Para fazer os cabelinhos, você corta tirinhas e vai dobrando e colando. Dessa forma. Depois é só aplicar. Então eu apliquei assim, de modo que as anteninhas fiquem um pouco evidentes, que elas não fiquem muito escondidas, porque senão perde a caracterização da peça. Aí, se for necessário, você aplica mais um pouquinho de cola de silicone e deixa secar. Então a girafinha está ficando assim. Agora vocês vão fazer um aprofundamento na narina. Esse aprofundamento ele vai ser feito da seguinte forma: você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras, introduzir a agulha de um lado e sair lá do outro lado na mesma carreira. E aí você vai puxar a linha um pouco. Aí você conta 1, 2 carreiras para cima, introduz a agulha aqui no ponto ao mesmo lado e sai na segunda carreira acima do ponto ao mesmo lado também. Fez essa volta, você faz isso novamente, saindo sempre e entrando sempre nos mesmos lugares, ó. Então, fiz isso. Isso aqui novamente. Depois que você deu as duas voltas com a linha, aí você vai puxar a linha e a narina vai aprofundar um pouquinho. Você corta o excesso, dá um nozinho e esconde a linha. Então, nós vamos fazer isso. Vamos fazer esse nó 2 vezes. Cuidado para não aprofundar demais. Corta o excesso e esconde a linha. E em seguida, você vai colocar os 2 botõezinhos por cima, aqui onde vocês aprofundaram. Então, vai ficar dessa forma. Depois disso tudo, quem trabalhou foi o giz pastel, fazendo um pequeno coradinho na bochecha, inferiormente, né, abaixo e ao lado do olho, dos dois lados. E eu coloquei aqui também 2 florzinhas para decorar. O próximo passo é a gente encher o pescoço. O pescoço é bastante comprido, tem que ser enchido aí firmemente. E aí agora nós vamos costurar a cabeça no pescoço, de forma que a cabeça vai ficar de lado, tá? Então a peça vai ficar assim. Nós vamos fazer a costura, depois eu vou fazer a costura do corpo. Então a girafinha ficou assim, dessa forma. E agora o corpinho vai ser costurado aqui, dessa forma. Eu fiz a girafinha com o corpinho virado pro lado direito, para ela fazer par com a zebrinha, que tá com o corpo virado pro lado esquerdo, ok? Então eu vou fazer essa costura aqui também. Então a zebrinha ficou assim, com esse formato, ó, o corpinho e o pescoço, certo? E agora nós vamos fazer as patinhas e aplicar. Bom, pessoal, vamos então montar as patinhas, tá? A patinha, a perna da nossa girafinha, Isis, ela é um pouco mais comprida, ela tem um formato diferente da zebrinha. A primeira coisa que nós vamos fazer é pegar a peça e nós vamos encher essa parte do pezinho aqui inicialmente. Eu vou remover aqui essa linha. Depois que você fez isso, você vai pegar o seu cabo coaxial desencapado já. Remove aquela película branca e aqueles fiozinhos de alumínio. Você vai fazer uma voltinha aqui, ó. Dessa forma e vai virar pra cima. Então ela vai ficar assim. Tá bom? E aí você vai fazer o quê? Você vai introduzir aqui na parte de trás do pezinho e vai sair com ele lá em cima. Então vai ficar dessa forma aqui. Depois que você fez isso, você vai terminar de encher a pata.
Terminamos de encher a patinha, ela ficou assim. Encham bem essa parte do joelhinho também. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar uma colinha de silicone nessa região aqui do cabo coaxial, para que ele fique bem firme, tá? Ela vai secar. Então nós vamos colocar aqui, ó, em volta dele todo. E aí nós vamos pegar agora o casco, que é uma outra pecinha que tá lá no PDF para vocês. No casco nós ainda vamos colocar uma base plástica que você pode fazer aí com qualquer potinho de plástico que você tiver. E nós vamos encaixá-lo aqui no pezinho. Aí você pega aí a sua pinça, se você tiver, ou a sua tesoura, e ajeita aqui, ajusta bem certinho. Depois que você fez tudo isso, aí você vai costurar o casco no pé. Depois que você fez esse processo, você vai vir aqui e vai dobrar o cabo coaxial. 2 para a direita e 2 para a esquerda. Então ficou assim. E agora você vai, com a agulha de tapeçaria, fechar a patinha aqui com o anel mágico invertido. Então pegando somente pelas alças da frente, ó. Você vai passar em todos os pontos e puxar a linha até ela fechar completamente. Então depois que você fechou o anel mágico invertido, ele ficou assim, dessa forma. Correto? Você vai agora, deu o nozinho, você vai agora passar a linha para o mesmo lado que você virou o cabo coaxial, porque serão 2 para a direita e 2 para a esquerda. E aí você vai dar um novo nozinho aqui desse lado. E vai deixar essa linha aí. Não vai cortar não. Você vai fazer isso para todas as patas. Depois você vai voltar aqui no corpinho. Vai pegar a agulha de tapeçaria, um pedaço de fio novamente. Nós vamos fazer um pequeno aprofundamento da mesma forma que você fez no nariz. Então, da mesma forma que nós fizemos aqui para o narizinho, nós vamos fazer no corpo. 2 aqui, um aprofundamento aqui na frente e um aprofundamento aqui atrás. Então, agora que nós temos aprofundados aqui, o que nós vamos fazer? Encaixamos a primeira patinha dessa forma e encaixamos a segunda patinha para nivelar. E agora nós vamos fazer o que, pessoal? Costurar. Olha só como que ficou. Então agora eu vou fazer a costura e em seguida fazer a mesma coisa para as patas de trás, sempre nivelando na mesa. Então nós estamos costurando as pernas, pessoal, sempre nivelando. Olha só, a girafinha, ela já tem que ficar de pé quando ela tiver com apenas 3 perninhas, tá? Então eu vou finalizar essa parte para vocês e em seguida, depois de colocar as patinhas, nós já vamos colocar também o rabinho, que vocês vão fazer de acordo com o PDF de vocês. Então eu apliquei a patinha, a última que estava faltando, e também o rabinho, olha só como ficou. E agora você vai simplesmente costurar a crina, fazer várias manchinhas e aplicar na sua girafinha. E eu vou mostrar para vocês como ficou o resultado final.